Tá aqui o tema da aula, a gente vai continuar a parte de classes de palavras. Nós já havíamos visto uma pequena introdução a respeito de substantivo. E eu me lembro que na última aula eu havia perguntado sobre algumas palavrinhas referentes às distinções entre substantivo abstrato e substantivo concreto. Maravilha? A gente vai hoje um pouquinho além em toda essa conversa referente aqui à parte de classes de palavras. E na sequência eu vou jogar aí um outro exercicinho, dois aí talvez, um clássico da Unesp, né, que brinca com essas noções. Eu queria relembrar alguns detalhes referentes ao que eu havia falado na aula passada, sobretudo na questão de não fica com decoreba, tá, pessoal? Nessa questão de floração de formação do plural, o plural de pão é pães, não é? Capitão, capitães. Enfim, é evidente que é importante você ter uma boa redação e um bom uso da prosódia, da língua portuguesa, mas não é tão importante hoje que nós saibamos todos os coletivos referentes aí aos substantivos que estejam ligados aí a mais de um membro, tudo bem? O que importa para a gente é este nível da distinção entre substantivo, adjetivo, advérbio, pronome, numeral, etc. E é isso que nos importa tanto que eu já vou até trazer uma questão de vestibular para que vocês percebam como que isto está sendo abordado hoje em dia. Beleza? Para tal, eu vou relembrar aqui alguns detalhes de substantivo e nós na sequência continuamos aí com outros detalhes e jogo para vocês um exercício logo mais, tá? E aí vamos lembrar então aqui desses pequenos detalhes, né, pessoal? Da morfologia da sintaxe da semântica. Vocês vão perceber que eu vou bater nessa tecla, pessoal, mais de uma vez. Morfologia, sintaxe, semântica. Por quê? Porque eu vejo muita confusão em relação aqui a estas determinações. Morfologia é o que nós estamos estudando, é a chamada classes de palavras, substantivo, adjetivo, artigo, pronome, numeral, verbo, advérbio, interjeição, conjunção, preposição. Sintaxe é o que a gente vê depois de transcorrermos por todas as classes de palavras. Tudo bem? Aquele papo de sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, oração sem sujeito, complemento nominal e por aí vai. Estão lembrados da semântica? Semântica é o que mesmo, pessoal? Semântica é sentido, significado. Então, através da morfologia, o substantivo é um termo variável, plural, singular, feminino, masculino. Tá? Em termos de sintaxe, pode ser o sujeito, pode ocupar o lugar de objeto direto, pode ser um adjunto de nominal, um complemento nominal, mas a relação mais rápida que nós realizamos agora é entre sujeito e substantivo. E semântica, o que significa, não é? Se alguém falar uma palavra, o que é isso? Se você pergunta, por quê? Porque o substantivo dá nome, não é? Tem um significado de algo. Tudo bem? E aí nós vimos essas distinções comum, próprio, vamos lá, caneta, banana ou cachorro são substantivos comuns, o próprio são os nomes, não é? João, Rio Preto, Brasil. Simples e composto, simples é o que tem uma única raiz, lembra disso, pessoal? Ruela, pé, moleque. O composto pé de moleque, Zé Ruela e pontapé. Pode ter hífen ou não ter hífen. Reparem que eu tenho mais de um radical, mais de uma raiz que se junta pé, mais moleque, Zé, mais ruela, ponta, mais pé. Junta tudo com hífen ou sem hífen e nós temos o tal do substantivo composto. Na sequência a gente vê o primitivo e o derivado. O primitivo é aquele que tirou toda a roupagem das palavras, sobrou apenas... Isso daqui você não consegue reduzir mais. Morte, banana não tem como reduzir mais. Carne não tem como resumir mais. Por exemplo, flor. Flor também não tem como tirar mais da palavra, não é? Eu só posso criar além de flor. Por exemplo, floresta, floricultura, floral, deflorar, aflorar e por aí vai, não é? De morte, lembra, pessoal? Posso criar imortal, banana, estou embananado, carne, carnificina, carniça, carniceiro e por aí vai, tá? E aí nós ficamos aqui nesse nível, né? Concreto e abstrato, que foi onde nós paramos exatamente. E eu perguntei, eu me lembro muito bem quais são os adjetivos, os substantivos que eu joguei para que vocês me dissessem se esses substantivos são concretos ou abstratos. Vamos lembrar aí, ó. Deus.
é substantivo concreto ou abstrato? Fada é concreto ou abstrato, pessoal? E aí eu falei também de energia e luz, não é? Tá aqui, galera. E aí? Vamos aí? Deus, fada, luz e energia. Quais desses substantivos são abstratos? Quais desses são concretos? Então vamos lá, pessoal? Eu sei que provavelmente agora eu devo ter passado um rodo em boa parte da sala de aula, porque todos eles são concretos. Deus, fada, luz e energia são substantivos concretos. Opa, peraí. Como assim Deus é um substantivo concreto? Pois é, pessoal. Eu não estou falando de teologia, filosofia, de conceito subjetivo a respeito de Deus, que é algo extremamente complexo, inefável. O que é isso, inefável? Procura no dicionário aí, inefável. É aquilo que não pode se exprimir, não é? Nós temos uma incapacidade de definir Deus. A gente geralmente usa algumas palavras que é o todo sabedoria, soberanamente bom, um ser completamente justo e bom. Enfim, é o que a gente consegue, não é? Para definir Deus. É uma abstração. Aliás, na filosofia é muito interessante Deus na equação para criar ilações, raciocínios, dialéticas através deste conceito e do quanto que nós podemos esmerar ideias referentes aí a uma compreensão do mundo hoje, ontem, aqui, na Índia, etc. Tá? Deus, na gramática, tá bom, galera? É um substantivo concreto, embora seja uma abstração. Né? A menos que você... Por exemplo, quando eu falo Deus, o que você imagina? Você imaginou aquele ser com um triângulo na cabeça que aparece nos Simpsons ou, sei lá, nos quadrinhos do Angeli? Não é? É porque você humanizou Deus. Deus é uma figura inumana, não é? Para alguns, Deus está fora do tempo e espaço e defini-lo como um ente, um ser, é algo muito complexo, não é? Nós precisamos o quê? Da humanização para que seja mais palatável o conceito. Portanto, senhores, nós não estamos discutindo filosofia, teologia, tudo bem? Eu também considero meio que uma aberração considerar Deus um substantivo concreto. Tá? Mas Deus, fada, luz e energia são substantivos concretos. Não é? Luz e energia do tipo, como assim energia é algo concreto? Pois é, galera. Eu sei que fisicamente energia, definir como algo concreto é complicado, bem? Tá bom, tá? Guardem isso. Isso aqui é substantivo concreto. O que é um substantivo abstrato? Simples. Um substantivo abstrato, guarda através disso que é mais fácil, tá, pessoal? Um substantivo abstrato é o que é um sentimento, um estado, uma ação ou uma noção. Por exemplo, sentimento. Amor, ódio, esperança, coragem, estado, tristeza, excitação, alegria, tédio, melancolia. Ação, chute, nado, crítica, luta, noção, justiça, fé, verdade, capitalismo, dialética, sei lá, por aí vai, não é? Vou dar uma dica para vocês. O substantivo abstrato, ele precisa de alguém para existir. O que eu quero dizer com isso? O substantivo abstrato necessita de alguém para existir. Olha a primeira categoria aqui de sentimento. Amor, ódio, esperança, coragem. Quando eu digo amor, o que você imagina? Talvez a sua relação com os seus pais. Talvez o seu amor, neste caso, eu vou dizer erotizado, mas é que geralmente quando eu falo essa palavra a pessoa imagina sacanagem. Não é nada disso, tá, pessoal? Erótico vem de eros, tá? E eros na mitologia, simplesmente a ligação, a alegoria do amor. Né? O amor erotizado é simplesmente o amor sexualizado, que nós sentimos pelo sexo oposto ou não, tudo bem? Então aqui, ó, imagina se eu falar amor. Geralmente, o que você imagina? Sei lá, duas pessoas abraçadas, né? Alguém fazendo coraçãozinho, sei lá, pro outro. Ódio, pessoas que se odeiam. Esperança, uma pessoa que não desiste, não é? Coragem, sei lá, um soldado em campo de batalha. Tem um filme que eu acho maravilhoso chamado Até o Último Homem, que para mim é o exemplo mais acabado de coragem e heroísmo. Se eu pudesse eleger um herói, uma referência assim, quem é o meu herói? Aquele adventista que foi para a Segunda Guerra Mundial no filme Até o Último Homem é o meu herói.
Aquele cara, eu já vi esse filme umas 3 vezes. Ele é pesado, ele é violento. Toda vez eu me emociono no final. Ainda mais quando aparece o cara já, senhor, dando depoimento. Estado, tristeza. Você imagina alguém triste, excitação. Fica à vontade para imaginar o que você quiser. Alegria, alguém alegre, tédio, você assim, nossa, que chatice, né? Aula de português. Ação, chute, alguém chutando. Nado, nadadores. Crítica, alguém escrevendo, fazendo verbalmente uma crítica, né? Noção, justiça. Quando eu falo justiça, um brainstorm, vamos lá. Qual a primeira coisa que vem à sua cabeça? Um tribunal? Pode ser? Fé. Alguns vão imaginar o quê? A pessoa ajoelhada em uma sacristia? Pode ser. Ou fé que eu possuo nas minhas forças, nas minhas realizações. Então reparem como eu acabo humanizando. Verdade. Uma criança tendo já essa noção de contar uma verdade, tudo bem? Então, sobretudo nos 3 primeiros, sentimento, estado e ação, repara, chute, nado, crítica, tristeza, excitação, amor, ódio. Eu necessito de alguém para que isso fique mais claro, mais evidente. Tudo bem? Então tá aqui, pessoal. Acabamos estas contraposições de simples, composto, comum, próprio, primitivo, derivado, concreto, abstrato. Vamos dar uma olhada aqui em outras características do substantivo. O substantivo ele pode existir apenas no plural. Quais são estes? Por exemplo, as costas. Você está com uma dor nas costas. Porque se você disser eu tô com uma dor na costa, não é? O que é? Litoral norte, sul, Batuba, Caraguá, Guarujá. Costa é litoral, Costas é, neste caso, parte do corpo, beleza? Minhas costas estão doendo, não é minha costa está doendo, tá bom? Minhas costas. Outro, os óculos. Seus óculos são lindos. Seu óculos é lindo, tá errado. Seus ósculo, perdão, ósculo é outra coisa, não é? Existe a palavra ósculo, sim, significa beijo. Ósculo é beijo. Os óculos é exatamente o que vocês estão pensando que alguns usam aí. Maravilha? Outras palavras, as fezes, as férias. Nossa, adorei minhas férias, beleza, minhas férias, Minhas férias foi boa. Não, minhas férias foram boas. Os parabéns. Isso aqui é meus parabéns, os parabéns, beleza. Os pêsames e tá aí, pessoal. Então, algumas palavras nós temos apenas no plural. Maravilha? Continuemos nossa brincadeira aqui. Em alguns casos, quando mudar o gênero, muda o sentido também do substantivo. Vamos aí, ó. O capital e a capital. Maravilha. O capital, o que é, pessoal? E a capital? O capital é dinheiro, a renda, tanto que nós temos a expressão e a banda capital inicial, capital de giro. A capital, sede, lugar, não é? A capital do país, a capital do estado, maravilha, não é? Por exemplo, eu sou de São Carlos, aqui é conhecido como a capital da tecnologia por conta dos 2 campi, da USP e da UFSCar, estarem ligados a cursos de exatas, computação e tecnologia. Maravilha. Continuando aqui, a cabeça e o cabeça. A cabeça, senhores, parte do corpo, não é? O cabeça, eu vejo vários sentidos. Aliás, para quem está lembrado da aula lá de forma e conteúdo, não é? Significante e significado, cabeça é uma palavra que dá para brincar, hein? Nossa, como que a gente recria, empresta essa palavra para outras coisas, não é? Por exemplo, o cabeça da turma, o cabeça do escritório vai ser o líder, não é? Que mais? Se fosse uma sala de aula, o cabeça é quem, pessoal? Pode ser também o mais inteligente, o erudito, o CDF, como vocês queiram, aquele que se destaca em termos intelectuais, em termos de capacidade cognitiva, não é? Mas eu já vi também cabeça com sentido oposto, com sentido irônico. Ô cabeça, errou de novo esse exercício? Então vejam a multiplicidade de sentidos, né? Lembra, pessoal, eu comentei com vocês que quando eu fazia faculdade eu tive um professor de sociolinguística, ele usou uma metáfora a respeito da palavra que eu nunca me esqueci. Ele disse que a palavra é uma prostituta sempre disposta a um novo cliente, não é? Por quê? Porque os sentidos vão e vêm. Alguns caem em desuso, por quê? Porque ficam obsoletos e outros novos surgem. Vamos pegar uma palavra agora de ordem? Cancelar. Não é? Fulano foi cancelado.
né? Reparem, isso é aplicado à noção de redes sociais e, sobretudo, alguém que tenha cometido talvez um equívoco quanto a uma ofensa a um determinado grupo. Só que talvez haja até um certo exagero, porque as pessoas estão usando termos neutros e as pessoas estão considerando ofensivas e o enunciador não teve nenhuma intenção de ofender. Talvez haja uma vigilância excessiva e um totalitarismo disfarçado de bom mocismo que me preocupa um pouco. Bom, deixando essa parte de lado, né, pessoal? Vamos aqui a mais um termo. Aliás, deixa eu comentar uma coisa. Eu disse que a palavra, né, ela pode ser utilizada para outras coisas, né? Por exemplo, a cabeça da peça de alguma coisa, a gente costuma também usar isso. Em direito tem caput. Caput, pessoal, neste caso é cabeça em latim e é o que? O caput do parágrafo de uma lei e tal, etc. Quando a gente empresta, né, do tipo dente do alho, não é dente, mas por semelhança, pele do tomate. Vocês estão lembrados disso daqui, pessoal? Braço da poltrona, da cadeira. Isso tem um nomezinho, vocês estão lembrados do nomezinho? O nome disso isso é uma figura de linguagem. É quando você empresta um termo de outra coisa porque falta definição. Por exemplo, eu embarquei em Guarulhos. Ué, mas não é barco, é avião, não é? Por falta de definição, eu pego o termo embarcar. O nome disso é catacrese. Tudo bem? Quando eu pego uma palavra para definir outra coisa, por quê? Porque eu não tenho a palavra e eu faço este empréstimo linguístico. Beleza, continuando. Agrama. Agrama, senhores, o que é? Iograma. A grama é mato, gramínea, não é? E o grama? O grama é medida, peso. É por isso que quando você vai ao mercado, você compra 500 gramas de mortadela. Não, é 500 gramas. E é mortandela ou mortadela? É mortadela, não existe mortandela, tá? Então é 500 gramas de mortadela. Porque depois você vai colocar no pão e dar para um mendigo. Não, é mendigo, não existe mendigo, tá? É mendigo. Maravilha? A cura e o cura. Esse é o desafio de vocês. A cura, fácil, né? O que é a cura, pessoal? Cura de uma doença, não é? Que, aliás, nós estamos atrás aí de uma, né, chamada Covid, se não me engano, exaustivamente, né? Daqui a pouco sai a vacina, eu tenho muita fé nisso. E o cura? Esse já é um pouco mais difícil, né, pessoal? Aliás, o cura, se você pegar, para quem sabe espanhol, vai descobrir. O que é cura em espanhol? Padre, quem reza uma missa, não é? Por que não se chama padre também? Porque padre em espanhol é pai, olha que interessante isso. E aí, para haver a distinção, eles colocaram o termo cura, que também é correto em português, mas nós não usamos muito. Por quê? Porque nós temos a distinção entre pai e padre, não é? A grande mudança do Novo Testamento para o Velho é que no Velho eu tenho Senhor, tem de piedade de mim, ou então eu tenho a palavra temor, não é? Felizes os que temem, que têm medo do Senhor. O Novo Testamento a gente nem chama de Senhor. Por quê? Porque eu tenho a palavra de amorosidade do Evangelho e Senhor vira Pai, não é? Pai por quê? Porque Pai é mais fácil, né? Pedir as coisas. Nós temos uma afeição muito maior. E o Deus do Novo Testamento não é aquele Deus de fogo e de vingança do Velho. Enfim, reparem como que nós temos uma complexidade que se esconde por trás da palavra. O cólera e a cólera. O cólera, senhores, o que é? A doença. A cólera, ira, raiva, ódio. Tudo bem? Uma pessoa colérica é uma pessoa que infelizmente cede facilmente aos impulsos, aos instintos e que não vigia o que sai da boca. Tá? É o contrário da equidade, da temperança, do equilíbrio, do bom senso. Uma pessoa colérica, infelizmente, é uma pessoa que cede facilmente à ira. Acismo e ocismo, esse é complicado, hein? Talvez aí o primeiro saia. O que é a cisma? Isso aqui é uma expressão que os caipiras conhecem muito, não é? Por exemplo, eu tô com uma cisma, tô cismado que vem chover hoje mais tarde, não é?
é uma suspeita. Nós usamos muito isso, acho que talvez você já tenha ouvido isso aí dos pais, dos avós, tranquilamente de tio, não é? Cisma é a suspeita, não é? Quando você está cismado que algo vai acontecer. O cisma não tem nada a ver. O cisma nada mais é do que, talvez vocês tenham estudado já na Idade Média, é que acontece o tal do cisma do Oriente, quando a Igreja Apostólica Romana se separa da Igreja Ortodoxa Russa. É isso, pessoal. Cisma é separação. O cisma do Oriente, a separação, tudo bem? Por conta aí da divisão entre as religiões. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Antes de começarmos adjetivo, eu vou jogar aqui para vocês um exercício. Olha que maravilha, pessoal, este exercício aqui da Unesp. Senhores, é o seguinte, tá? A Unesp, esse exercício aqui eu fiz uma pequena modificação porque ele pediu uma outra coisa que não nos importa agora momentaneamente. Bem momentaneamente, então não nos importa. O que importa pra gente agora é simplesmente o exercício 1. Eu sempre costumo dizer na resolução de exercícios que vocês não leiam o texto de antemão. Não cometam este equívoco. Por favor, leiam sempre o enunciado. Então, deixa quieto o texto e vem aqui, ó, para o que ele está pedindo. Na crônica apresentada, Fernando Pessoa atribui 3 características negativas à celebridade, descrevendo-as no segundo, terceiro e quarto parágrafos. Releia... enganamos a Unesp. Releia esses parágrafos e aponte os 3 substantivos empregados pelo poeta que sintetizam essas características negativas da celebridade. Gente, foi eu que escrevi isso aqui depois, entre parênteses aqui, ó. Foi eu que escrevi, olha o que eu escrevi aqui. Resposta de, no máximo, 2 linhas, tá? Sabe por que eu fiz isso, pessoal? Porque o aluno às vezes não sabe, não é? E aí eu peço para matar um ratinho. O que ele pega? Uma bazuca. Ele pega uma bazuca, ele escreve um texto de 10 linhas e não tem nada a ver, pessoal. Sabe por que eu escrevi no máximo 2 linhas? Porque não é nenhuma linha. É só para você escrever aqui. Aliás, gente, olha a pergunta como que já está quase que embutida a resposta, como que a Unesp, ó, está facilitando a nossa vida. Bem, lê com cuidado aqui, ó. Lê de novo a pergunta. Quem lê bem uma pergunta vai responder com mais competência. Eu não tenho dúvida, pessoal, a respeito disso. E não é só prova de português, não, tá? Não, é toda. É até prova de física, história. Faça a leitura de modo detido. Não fica com pressa. Tá? Sabe o que acontece quando eu corrijo geralmente vestibular depois da prova? Ou então, quando eu corrijo a prova depois que eu dei assim, já entreguei para vocês? Hora que eu pego, leio e pergunto, é isso que eu quero saber. Aí o aluno fala, era isso? É. Sabe por quê? Porque a leitura do enunciado foi feita correndo. Lê devagar aqui, ó. Na crônica apresentada, Fernando Pessoa atribui 3 características negativas à celebridade. Aqui é um problema. Porque quando a pessoa lê 3 características negativas à celebridade, ela pensa o quê em características? Adjetivo. Não. Continua lendo. Agora, olha como a Unesp é mãe, não é madrasta. Descrevendo-as no segundo, terceiro e quarto parágrafo, pessoal. Então, aqui é o segundo parágrafo, aqui é o terceiro parágrafo e aqui é o quarto parágrafo. Estão nesses parágrafos, você não tem que procurar em outro lugar. Aí, de novo, continuando aqui, ó, releia esses parágrafos, imagina, e aponte os 3 substantivos. Ele escreveu aqui, ó, né, que Fernando Pessoa atribui 3 características, mas não são adjetivos. São 3 substantivos e ele já falou onde é que está. Está no segundo, está no terceiro e no quarto parágrafo, que estão ligados aqui à celebridade. Tudo bem? Pessoal, eu sugiro que você dê pause agora e tente encontrar esses adjetivos, tudo bem? Porque não há necessidade de ler o texto inteiro. O texto ele é um primor sobre celebridade extremamente atual, para que de alguma maneira nós entendamos o nosso dia a dia. Bem,
Mas não é isso que importa pra gente. O que eu quero aqui, galera, é que vocês destaquem para mim, vai no segundo, terceiro e quarto parágrafos, os 3 substantivos que marcam negativamente a celebridade. Vai lá. Beleza? Na paz, galera? Vamos lá, então. Olha só. A celebridade é um plebeísmo. Tá aqui o primeiro. Plebeísmo é um substantivo que marca uma característica negativa da celebridade. Tudo bem? Por isso deve ferir... Então, beleza. Matei. Eu já vou para o outro parágrafo. Depois, além de um olha como tá fácil agora, pessoal. Além de um plebeísmo, a celebridade é uma contradição. Ele colocou o anterior só para você não ter dúvida, plebeísmo, e o segundo é contradição. Beleza? Vai agora para o último. E é por isto que a celebridade é uma fraqueza também. Acabou. Difícil? Não. Mas é um exercício que exige uma certa atenção. Não é? Olha como eu fiz a leitura aqui do enunciado vagarosamente para você perceber todas as nuances, tudo bem? Então tá aqui, ó, plebeísmo, depois contradição e por fim fraqueza, tá? Então, plebeísmo, contradição e fraqueza. Na paz, galera. Gente, agora então nós podemos começar adjetivo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer adjetivo e artigo numa tacada só, e aí depois eu me divirto com vocês com alguns exercicinhos, tá? Por quê? Porque eu já quero que vocês tenham esses conceitinhos aí, substantivo, adjetivo e artigo. Eu considero uma tríade, tá? Tranquilamente. Numeral depois é meio que um comentário, mas sobre o que a gente viu. Advérbio é bem importante, pessoal. Advérbio eu vou fazer questão de perder tempo, bem? Então, vamos lá, adjetivo e artigo e beleza, a gente encerra. Gente, adjetivo, acabei de falar com vocês, que é, pessoal? É uma característica, é uma qualidade, não é? Aceita plural, ou seja, assim como o substantivo, é uma palavra variável e modifica o substantivo. Como assim modifica o substantivo? Simples. Olha só. O ministro da Educação. Eu poderia colocar aqui, sei lá, dois adjetivos para ministro da Educação. O excelente ministro da Educação ou o incapaz ministro da Educação. Modificou ministro da Educação? Lógico que modificou. Mas quer saber uma coisa mais interessante a respeito disso tudo? É que talvez eu esteja falando mais sobre mim do que sobre o ministro da Educação. Porque eu estou revelando a minha opinião. Então reparem que neste caso, além de modificar o substantivo, o enunciador, você que está escrevendo um texto, se revela. Você expõe o que você pensa, tudo bem? Então, numa análise do discurso, numa análise de uma redação, eu consigo perceber ideologicamente o viés, a linha do aluno por conta do uso de tais ou outros adjetivos. Tá bom? Vamos lá, então. Parede. Eu peço para que vocês pensem em 2 adjetivos para o substantivo parede. Eu poderia dizer, sei lá, que a parede aí que está na sua frente, tá? Ela é branca. Ou eu posso falar que a parede é feia. Qual é a diferença desses 2 adjetivos? Simples. Eu estou resumindo aqui as 2 características mais essenciais a respeito do adjetivo. Quando eu digo que a parede é branca, eu estou simplesmente fazendo uma constatação, não é? Eu não estou expondo a minha opinião. Não tem caráter subjetivo. Se você ouvir a previsão meteorológica, vocês vão perceber claramente que os adjetivos usados não são usados para demonstrar opinião. São usados para que nós tenhamos precisão em relação à previsão. Tudo bem? Enquanto que feia é evidente, é uma opinião. Estas são as 2 características básicas do adjetivo. O adjetivo pode ser um fato ou uma opinião. Além disso, o adjetivo ele pode se desdobrar numa locução adjetiva.
Tá? Locução, guarda essa palavrinha, tá, pessoal? Locução, ela é bem importante, porque não tem locução apenas adjetiva. Tem locução adverbial, locução prepositiva, locução conjuntiva, locução verbal. Locução verbal é bem importante. Aliás, adverbial eu falei, né? Então tá aqui, ó. É quando eu tenho mais de uma palavra no lugar de outra. Dá uma olhada aqui, ó. Todas as palavras destacadas são adjetivos. Árvore florida, dor estomacal, propriedade real, planejamento urbano. O que eu quero é que vocês transformem estes adjetivos em locuções adjetivas. Vamos dar o primeiro exemplo aqui, ó. Árvore florida. Árvore é a mesma coisa que com flores, não é? Então eu troquei o adjetivo florida e coloquei a locução adjetiva com flores. É a mesma coisa. Dor estomacal, eu poderia colocar dor gástrica, né? Para complicar um pouquinho o meio de campo aqui. É a mesma coisa que dor de estômago, é evidente. Propriedade real. E aí, pessoal? Propriedade real é a mesma coisa que propriedade do rei, beleza? Planejamento urbano, é evidente, planejamento da cidade. Regime lacustre. O que significa isso, pessoal? Região lacustre. É região de lagos, não é? Lembra a diferença entre pluvial e fluvial? Um regime fluvial é o quê? É de rio ou é de chuva, pessoal? Fluvial. Guarda isso. O rio, ele flui, então é fluvial. Pluvial é de chuva, tá? Pluvial, chuva, fluvial, rio, o rio flui, para que você não esqueça. Nós temos outras locuções, por exemplo, locução adverbial. Vamos lá? Dormir calmamente. No lugar de calmamente, eu poderia usar a locução adverbial, dormir com calma. Viajarei amanhã. Viajarei é um verbo no futuro. Troca por uma locução verbal com dois verbos. Vou viajar amanhã, não é? Então tá aí, pessoal. Com locução, a gente continua utilizando até mais adiante. Maravilha? Em alguns casos, pessoal, isso aqui não é generalizado, tá bom? Em alguns casos, quando a gente muda a posição do adjetivo, a gente acaba mudando também outras características, como o sentido, o significado. Rainha falsa não é a mesma coisa que falsa rainha, tá bom? O que significa uma rainha falsa? O que é uma falsa rainha? Vamos ver aí, pessoal. Uma rainha falsa, ela é rainha? Sim, mas é uma rainha mentirosa. Tudo bem? E falsa rainha? É uma rainha agora, pessoal? Não, não é uma rainha, é uma impostora, é alguém que se passa por rainha, tudo bem? É outra pessoa que se vestiu de rainha e tenta se passar por uma. Maravilha? Amigo pobre, pobre amigo. Amigo pobre, neste caso você está dizendo algo referente à renda, não é? Que não tem dinheiro. Pobre amigo, pobre país, pobre fim, não sei o que, sei lá. O pobre aqui tem mais uma avaliação subjetiva, não é? Mais a minha opinião, porque eu estou expressando aqui um sentimento de pena. Bem, eu quero dizer que é coitado. País grande, grande país. Gente, o Brasil, onde é que se enquadra aqui? Infelizmente no primeiro, não é porque estou falando algo referente às dimensões territoriais. Grande país. Eu estou falando da Noruega, da Coreia, do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, não é? Por quê? Porque eu estou falando em termos de desenvolvimento, importância, não é? Qual que é a diferença de novo Corolla, Corolla novo? Eu comprei um novo Corolla, eu comprei o Corolla novo. O novo Corolla significa que o Corolla é lançamento, né? O Corolla novo significa que é conservado, tá bem novinho. Então eu tenho algumas distinções. Isso sempre funciona? Não. Amor estranho, estranho amor. Não tem modificação nenhuma aí. Bela tarde, tarde bela. Nenhuma modificação. Atenta então para estes detalhes de quando nós temos e quando não temos modificação aqui de posição do substantivo. Beleza? O artigo então agora é a nossa última parte e nós encerramos aqui esta parte de classes de palavras. O artigo também é tão simples quanto o adjetivo, é até mais rápido. O artigo, assim como o adjetivo, ele modifica o substantivo e se ele está ligado ao substantivo, pessoal, assim como o adjetivo,
é variável, ou seja, tem plural, singular, feminino e masculino. É super tranquilo o artigo, porque nós temos apenas dois tipos, os definidos e os indefinidos. Vamos lembrar quais são os definidos, pessoal? O, os, a ou as, e os indefinidos, uns, uma ou umas. Vamos aqui só para uma pequena brincadeira que é com o a, o artigo a. A cadeira quebrou. Essa cadeira aqui eu sei que é artigo porque troca cadeira por um substantivo no masculino. Banco. Eu poderia colocar o banco quebrou, não é? Então eu tenho certeza que se esse a virou o, se está variando em gênero, não é? É porque está concordando com um substantivo, é evidente, é um artigo. Agora dá uma olhada aqui, ó. Aula a partir das 7 horas. Esse azinho aqui, senhores, está antes de verbo. O verbo tem masculino e feminino? Não, não tem, não é? Então, neste caso, esse a, ele não está concordando com o verbo. É porque este a não é o artigo é. Vocês estão lembrados, pessoal, o que esse azinho é? É a famosa preposição, tudo bem? Lavagem a seco, ele fala a sério, compra a prazo. O a antes de palavra masculina não está concordando, não é? É porque o a só preposição. Ele se refere a todos. Os jornais se referem a ele, a ninguém. Esse a antes de todos, a ninguém, está concordando com essas palavras? Não, é porque é uma preposição, tudo bem? Que vai ser um tema que nós veremos daqui um tempinho. Tudo bem, pessoal? Vamos para a parte que de fato importa para a gente aqui, referente a artigo. Olha só, ela foi o grande amor da minha vida. Nós, neste caso, fizemos o uso do artigo definido. Quando eu digo que ela foi o grande amor da minha vida, o que indica o artigo definido o? O que ele está dizendo a respeito do grande amor? Que este amor foi único, especial, tá bom? Particular. Agora, se nós dissermos ela foi um grande amor da minha vida, o artigo indefinido está fazendo o que neste caso, senhores? Se o artigo o definido coloca o termo como algo único, especial, particular, separado, o indefinido, olha o próprio nome, pessoal, ele está dizendo que esse amor foi um qualquer porque houve vários. Tá? Então, este é um dos principais usos do artigo. O segundo uso bastante considerável, sobre o qual nós falaremos agora, é esse daqui. Ó. Eu posso ter ou não a presença do artigo a, não é? Muda a interpretação? Opa! Com a, galera, qual que é o sentido aqui? Toda a rua foi iluminada. Qual que é o sentido com a? De quantas ruas nós estamos falando? Uma, não é? Onde essa rua foi iluminada? Toda a rua foi iluminada. É evidente, a rua inteira foi iluminada. Tá? Caso não tivéssemos o azinho aqui, qual seria o novo sentido mobilizado, senhores? Ficaria toda a rua foi iluminada. Quantas ruas foram iluminadas? Todas. Várias ruas foram iluminadas. O toda a rua foi iluminada tem uma certa imprecisão. Se vocês observarem, imagina a propaganda eleitoral. Toda a rua foi iluminada na gestão passada. Vote na reeleição de fulano. Toda a rua, pessoal, vocês podem ter certeza. Se você for a uma Arrabal, já uma parte mais distante, onde não chegou nem asfalto, ali não chegou luz. Tudo bem? Então, o A vai indicar totalidade. A ausência do A, generalização. Tudo bem? Falta de especificação. Vamos dar o seguinte exemplo. Olha só. Eu não sou nazista, mas concordo com ideias de Hitler. Faz sentido para vocês? Eu vou repetir. Eu não sou nazista, mas concordo com ideias de Hitler. Tudo bem? Vocês estão revoltados pelo que eu estou falando? Não faz sentido isso? Faz. Eu não disse o seguinte, vou repetir agora de um modo diferente. Eu não sou nazista, mas concordo com as ideias de Hitler. Opa, aí tá errado. O que eu acabei de falar do as, pessoal? Que indica totalidade. Então eu sou incoerente? E se fosse uma redação eu tiraria zero? Se eu dissesse isso. Eu não sou nazista, mas concordo com as ideias de Hitler. O as ideias pressupõe todas as ideias. Espera aí. Se eu concordo com todas as ideias de Hitler, é evidente eu sou nazista. Percebem? Então, estes são os principais usos referentes aqui
ao artigo. Maravilha, pessoal? Na próxima aula, nós já vamos ver aqui a continuidade aqui desta brincadeira de classes de palavras. Então, a gente fecha por aqui, nós vimos substantivo, adjetivo, artigo, bem? Nós faremos exercícios a respeito de tudo isso que nós vimos e logo após, na sequência, daremos continuidade aí com outros detalhes. Senhores, estou aberto aí para qualquer dúvidas e esclarecimentos pelos canais que vocês já possuem. Fiquem à vontade para usar e abusar aqui do professor. Nós continuaremos com a matéria a partir de numeral. Numeral, gente, é uma coisa que antigamente se falava bastante, hoje nem tanto. Por quê? Porque antigamente a gente fazia cheque, né? E era um dos principais motivos para que as pessoas aprendessem numeral. Hoje, ninguém mais faz, né? Quase que o dinheiro está ficando também obsoleto. Enfim, depois nós continuamos nossa conversa. Muito obrigado, senhores. Fiquem em paz aí. Abraços.